E o Senado vota nesta quarta-feira, então, a proposta de emenda constitucional que vai permitir o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. E assim como acompanhamos na reportagem de Fernando Martins, o relator da proposta, o senador Márcio Bittar, apresentou um novo parecer da proposta. É sobre isso que eu converso neste momento com Luiz Felipe Dávila, cientista político e presidente do Centro de Liderança Pública. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. É um prazer estar aqui com você e com todo o seu público da Jovem Pan. Prazer é nosso. Então, Luiz, o Senado vai votar nesta quarta-feira a PEC emergencial, e é emergencial, né, em todos os sentidos, porque estamos vivendo aí o pior momento da pandemia. O relator da proposta, o senador Márcio Bittar, apresentou um novo parecer. E quais são essas novas cláusulas e, principalmente, o que está em jogo para o Brasil? Olha, essa é uma ótima pergunta, Lívia. A PEC emergencial, o que aconteceu ontem que o mercado ficou eufórico, as pessoas acham que a PEC agora está no caminho certo? Ela simplesmente desvinculou a questão do Bolsa Família, do valor do Bolsa Família, que é 34 bilhões de reais, do limite do teto do gasto público. Então, o que acontece? Ao tirar isso, você tem 34 bilhões a mais agora de folga no orçamento para poder investir no auxílio emergencial. Mas é preciso explicar para as pessoas o seguinte: o que significa isso na prática? É que nem você ter dinheiro na sua conta, que é o seu teto do gasto, certo? Você pode gastar o que tem na sua conta. Se você gastar mais do que tem na sua conta, você tem que pegar dinheiro emprestado. Então, na verdade, ao tirar esses 34 bilhões do Bolsa Família, do limite do teto do gasto, a única coisa que acontece é que os governadores e o presidente, os governantes, não serão punidos por infringir uma regra constitucional que limita o teto do gasto da questão orçamentária. Mas é que nem você que está com esse dinheiro na conta quer gastar mais do que está na tua conta. O que você tem que fazer? Recorrer ao cheque especial. Bom, mas então o que a gente está fazendo aqui é dando um cheque especial, porque no fim, Lívia, esse dinheiro vai aumentar a dívida pública. Então, o que nós temos de pensar sempre é como socorrer essa população necessitada que precisa de dinheiro mesmo, mas de forma responsável. E aí, essa PEC emergencial continua não mostrando os caminhos de onde é que nós vamos tirar esse dinheiro. No início do projeto da PEC emergencial era muito claro, teria corte de benefícios, teria corte de ajuda tributária para determinados setores, e nós íamos pegar esse dinheiro para financiar esse projeto do auxílio emergencial. Então, o que aconteceu ontem foi que apenas livrou a punição de violar o teto do gasto, tá certo? Mas continua aumentando o rombo da dívida pública. E essa conta vai ser paga pelo contribuinte brasileiro. Nós todos teremos de pagar essa conta. Então, não há discussão que o Brasil precisa ajudar a ter um programa emergencial para as pessoas mais necessitadas. Mas a discussão que não foi feita é de onde virar esse dinheiro sem aumentar a dívida pública. Essa é a questão central. Então, Luiz, o texto era considerado como uma bala de prata do ministro da Economia, Paulo Guedes, para configurar a possibilidade de corte de gastos em momentos de restrição fiscal. Essa PEC, porém, pode ter a função oposta? Ela tem, porque no fundo ela não está dizendo onde é que nós vamos cortar a despesa. Portanto, apenas o que ela está fazendo, como eu disse, é tirar a punição que os governantes teriam de enfrentar se violasse um artigo constitucional que é o teto do gasto. Então, assim, o problema do aumento da dívida pública vai continuar, porque nós não mostramos onde é que nós vamos cortar as nossas despesas para financiar o benefício do auxílio emergencial. Portanto, o que nós precisamos fazer é voltar a retomar a pauta das reformas do Brasil. São elas que vão fazer o Brasil voltar a crescer. A reforma administrativa, a reforma tributária e uma série de projetos de lei que estão no Congresso que são fundamentais para dar segurança jurídica, atrair o investimento privado, gerar renda e emprego para o brasileiro. Hoje mesmo, Lívia, nós tivemos a péssima notícia de que o PIB brasileiro despencou 4,1% o ano passado. Ou seja, então nós estamos
no fundo do poço com uma pandemia, no fundo do poço com a economia, e nós não conseguimos fazer essa agenda das reformas avançarem. O governo que disse que ia privatizar todas as empresas estatais não vendeu nenhuma empresa estatal até hoje, depois de 2 anos de governo. E ainda criou uma nova, a Nave, que é uma empresa para incorporar o corporativismo da Infraero. Portanto, se nós não avançarmos com a pauta das reformas, a economia não vai retomar, não retoma o investimento. E se não retomar o investimento, não retoma o emprego. Então nós temos de ter um olho, sim, na questão da vacinação, outra atenção especial nessa questão importante do auxílio emergencial para as pessoas mais necessitadas, e nós precisamos ter a pauta da retomada do crescimento do emprego e da renda. E, por enquanto, essas questões não estão avançando no Congresso Nacional, e não é culpa muito do Congresso, não, é culpa da desarticulação política do governo com o Congresso. Luiz, é uma situação que está entrelaçada, né? E algumas medidas propostas inicialmente, como a desvinculação de gastos com saúde e educação, geraram polêmica, uma forte reação por parte da sociedade civil. Então, essa nova proposta não traz medidas de redução de gastos dessas áreas para compensar o auxílio, é isso? Mas essa é uma questão, Lívia, super importante. Eu acho que nós precisamos ter uma longa discussão sobre desvinculação de gasto público. É uma discussão muito importante que precisa ser travada, mas não pode ser feita de forma apressada, assodada, e incluir isso numa PEC emergencial, que na verdade esse parecer foi escrito no domingo passado e coloca a votação rapidamente. Não, essa é uma questão importante e delicada. Mas só para dizer uma coisa aqui importante dessa desvinculação, o impacto que ela teria não é tão gigantesco como estão aventando. Porque, na verdade, o maior custo que nós temos hoje, por exemplo, com a educação, é o custo com a folha de pagamento de benefícios de professores. E esse é um número que não se pode mexer por causa das questões constitucionais. Portanto, mesmo se você desvincular o gasto hoje, o principal gasto da educação, que é com professores e benefícios, não pode ser alterado. Mas o fato é que, realmente, a discussão da desvinculação não deveria estar incluída nessa PEC emergencial. Ela precisa fazer fora dessa PEC emergencial e tratar de toda a desvinculação orçamentária do governo. Essa é uma discussão profunda que não pode entrar, vamos dizer assim, como uma questão secundária dentro de uma PEC emergencial. Ela não vai ter o efeito fiscal importante e nós precisamos fazer essa discussão política de forma aberta, democrática com a sociedade brasileira. Agora, Luiz, além desse texto de relatoria do senador Márcio Bittar, uma nova versão do auxílio emergencial foi apresentada pelo Centro de Liderança Pública, que custaria até 65% menos. Quais são os formatos apresentados e quais são também as chances dessa proposta prosperar? Bom, a proposta do Centro de Liderança Pública, ela vai no cerne da questão, como dar um auxílio emergencial respeitando o limite fiscal. Então, nós mostrávamos exatamente quais eram as despesas e benefícios do governo que precisavam ser cortadas para financiar esse benefício. E, no nosso ponto de vista, o mais importante é abranger o número de beneficiados. Enquanto o governo está fazendo um auxílio aí em torno de 40, 50 milhões de pessoas, a proposta do CLP engloba 95 milhões de brasileiros. Mas, evidentemente, o valor é menor. Então, ele vai ter um valor adicional àqueles que estão recebendo já o Bolsa Família e tem um valor maior para aqueles que não recebem benefício algum, que é a turma de 49 milhões de brasileiros que foram cadastrados durante o primeiro programa emergencial. Portanto, é uma proposta a ser discutida, mas para mostrar para a população que é possível, sim, dar um benefício, um auxílio emergencial nesse momento, respeitando o teto fiscal. O jeito que está sendo feito nós vamos aumentar a dívida pública e apenas estamos aliviando essa punição que os governantes teriam em violar o teto fiscal. Mas isso não resolve a questão do galopante crescimento da dívida pública e que, Lívia, vem atrapalhando muito o Brasil. Veja só o que aconteceu com o valor do dólar, com os títulos da dívida pública brasileira no exterior. Tudo aumenta porque aumenta a desconfiança internacional do Brasil em relação ao Brasil
da nossa capacidade de honrar e pagar as nossas dívidas. Portanto, isso tem um efeito no dia a dia das pessoas. Quanto mais caro, mais suspeita do mundo com o Brasil em pagar e honrar as suas dívidas, mais difícil fica atrair investimento privado para retomar a economia, gerar emprego e renda para os brasileiros. Luiz, para a gente finalizar, eu gostaria da sua análise sobre o seguinte: as ações tomadas há um ano, lá no início da pandemia, sobre o orçamento de guerra também, definiram que o orçamento de guerra acabaria em dezembro, como se em janeiro o vírus dissesse tchau, mas não, nós estamos numa situação pior do que há 12 meses atrás. Então, como o senhor avalia as medidas tomadas? O governo, o Estado já gastou muito dinheiro com o auxílio emergencial de R$600, agora está sendo discutido o valor de 250. Quais são os rumos do nosso país para esse ano? Olha, Lívia, a sua pergunta é fantástica, porque ela mostra como o governo não tem rumo, porque nós já sabíamos, já em setembro, outubro do ano passado, que esse dinheiro ia acabar, que nós precisávamos avançar com a agenda da reforma para poder ter dinheiro para uma eventual segunda onda da pandemia. Então, se nós tivéssemos essa consciência lá no ano passado, por volta de agosto, setembro, nós teríamos aprovado todas essas reformas, inclusive a PEC emergencial, a reforma administrativa, a reforma tributária e outros projetos importantes. Isso daria dinheiro para o país fazer uma segunda rodada de auxílio emergencial, respeitando o teto do gasto, ou seja, respeitando o orçamento do país. Mas isso não foi feito. Empurraram com a barriga todas essas reformas, nenhuma delas saiu do papel e agora estamos numa situação emergencial de fato. Temos que descobrir como financiar um programa que poderia ter tido recursos alocados se as reformas tivessem sido aprovadas no segundo semestre de 2021. O que mostra, mais uma vez, o governo à deriva, sem capacidade de planejar e orquestrar suas ações com o Congresso Nacional para que nós possamos gerar crescimento, renda e emprego para a população. E é isso que nós queremos. No fundo, o auxílio emergencial é para ajudar as pessoas a fazer uma travessia complicada. Mas o que o brasileiro quer é voltar a trabalhar, é voltar a ter renda. E para isso nós precisamos aprovar as reformas. Exatamente. Nós conversamos com Luiz Felipe Dávila, cientista político e presidente do Centro de Liderança Pública. Luiz, muito obrigada pela conversa, disponibilizar o seu tempo, e a gente precisa realmente discutir essa situação. É grave, né? É isso mesmo, Lívia. Muito obrigado e sempre à disposição da Jovem Pan para discutir aqui os rumos do Brasil. Obrigada. Agora são 11h46.